eu quero trazer uma frase do livro A Única Coisa, né? Então, até uma recomendação que eu deixo aqui, ó, tá no meu Kindle, eu gosto muito desse livro. Ele vai falar ali sobre priorização, né? Inclusive aqui, né? A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. E a priorização é um dos pontos que ele vai trabalhar muito. E tem uma frase nesse livro que me marcou, que diz assim: quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. E a igualdade é uma mentira. E aí, na hora que eu li essa frase, eu falei assim, nossa, né? No mundo a gente tem falado tanto sobre igualdade, a gente discutiu, inclusive, sobre igualdade no podcast de diversidade e inclusão, falando, né, dessa questão de entendermos de fato a desigualdade, a gente vê que faz sentido para o tempo também. E o como isso impacta a questão de priorizar quando a gente vê tudo como igual e trazendo essa frase do livro de que a igualdade é uma mentira quando o tema é tempo. Essa questão da igualdade, realmente, quando a gente fala de tempo, ele toca aí no livro, é que quando a gente coloca o mesmo peso de importância para todas as coisas que a gente está fazendo, né? Isso é uma mentira, uma das grandes mentiras que ele fala no livro, que todas as coisas elas não têm a mesma importância. Sempre tem uma que é mais importante para aquele momento que a gente está atuando. Então, e essa única coisa vai ser a prioridade, que a gente tem que saber como descobrir qual é a prioridade para aquele momento, né? Qual é a única coisa que é mais importante para aquele momento. E eu vejo que é um dos grandes desafios que a gente encontra em sala de aula realmente, é descobrir qual é a prioridade que eu tenho que fazer naquele momento, né? Não a que grita mais alto, não é que meu chefe me pediu naquele momento, senão o que é o realmente mais importante que eu preciso focar e que todas as outras coisas perdem a sua importância quando descubro essa grande prioridade. Então, eu acho que a igualdade é uma mentira quando ele fala sobre isso, né? Quando todas as coisas que eu estou fazendo têm uma igual importância. E não, né? É muito importante que a gente ache realmente qual a prioridade, qual a coisa mais importante daquele momento presente, né? Como fazer isso, gente? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe, né, uma prioridade, no fim a gente pode se acabar vendo cheio de prioridades, né? E até um ponto, enquanto eu estava pesquisando aqui o significado da palavra, né? Quando a gente olha para a origem da palavra prioridade, a gente vê que ela é do latim prior, né? E prior é singular, não é uma palavra no plural. E aí isso surgiu em volta de 1400, eu estava dando uma olhada, e aí só ali em 1900 é que vai surgir prioridades, né? E quando a gente vai para o livro do essencialismo, ele fala, isso não deveria ter acontecido, né? Porque de fato, prioridades começou a tornar tudo igual. Então, como que a gente faz para entender o que de fato é prioridade? E é interessante ver, né, que é uma palavra já bem antiga e mesmo assim, ainda para muitos parece que ela não existe, né? Ou melhor, né, o significado real dela é um enigma, porque quando a gente vê o nosso dia a dia, e não só o dia a dia profissional, mas o dia a dia pessoal, a gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas. É difícil você encontrar alguém que você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como é que tá a vida e tal? Normalmente, uma resposta padrão que a gente vê é sempre a pessoa virando para você e falando assim, nossa, tá corrido, um monte de coisa para fazer e tal, não sei o quê. E quando você começa a conversar com essas pessoas e compartilhar um pouco e ver, você vê que tem muita gente fazendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Só que quando você pergunta para a pessoa exatamente hoje qual é a sua grande prioridade, o que que é importante para você? A pessoa ela bota a mão no queixo, olha para cima, começa meio que, então, eu acho que é tal coisa. Nossa, eu acho que é aquilo ou isso e tal. E quando a gente vê, as pessoas estão fazendo muita coisa, mas por qual razão? Por que que a Uhum. gente faz o que faz? O que que isso vai gerar de diferente na nossa vida? Por isso que quando o livro traz que a igualdade é uma mentira, é porque a gente bota esse peso em tudo que a gente faz, quando na verdade a gente não tem clareza do que isso vai gerar no meu fazer, né? O que, para onde isso vai me levar? Sim. E se a gente tem claro para onde a gente quer chegar, o que isso vai nos levar, automaticamente a gente começa a ter a real noção, né, do que de fato é importante para a gente, o que é prioridade para a gente, né? Porque é muito simples a gente falar que as coisas são prioridades, mas prioridades por qual contexto? Por qual razão, né?